todas. Estamos aqui, na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado, transmitindo o programa Projetos de Vida, que começa agora das 10 e vai até as 11 horas da manhã. Estamos aqui todos os sábados, falando e divulgando essa matéria tão importante da Conscienciologia. A Conscienciologia é uma ciência nova, ela tem um propositor, que é o professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira teve anos que trabalhou no espiritismo, mexendo com desde fenômenos parapsíquicos, desde também partindo então do processo religioso, entrando mais para uma pesquisa científica, desde a multidimensionalidade até falar um pouco mais sobre a importância da vida humana, trazendo inclusive um livro sobre Manual da Programação Existencial. E através desse manual, isso favoreceu uma massa crítica, né, de pessoas, de gente pesquisando, refutando, e que originou a APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. A APEX é uma instituição que está por trás desse programa Projetos de Vida, vai auxiliar, né, a gente entender um pouco mais o que seria essa programação existencial, o que é o projeto de vida. É todo mundo que tem esse projeto? Se eu tenho, como que eu me sinto? O que eu posso fazer? Se eu não tenho, eu posso me preparar para ter? Então, todas essas relações, essas reflexões, elas são trabalhadas neste programa. Hoje nós vamos ter aqui um convidado que é o Leonardo Rodrigues. Daqui a pouco vamos falar com ele. E o assunto, né, nós vamos falar justamente sobre o processo da saúde. A pergunta seria o seguinte: a saúde energética e a programação existencial. Né? Ou seja, existe uma correlação entre essas duas coisas? Essa seria a pergunta. Então é um tema muito importante. Para quem está sintonizando agora e não conhece a Conscienciologia, nós estamos aqui, né, em Foz do Iguaçu, falando diretamente da RCI. A nossa base aqui da rádio é numa faculdade, no local aqui na nossa região. E temos a Conscienciologia assim, bem materializada aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive a APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, ele acaba ficando ali no CAEC. Para quem não conhece, em Foz do Iguaçu tem uma região, né, perto do rio Tamanduazinho, na Rua da Cosmoética, aqui em Foz, um grande campus de pesquisa, que é o CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. E, então, este campus ele tem diversos laboratórios, tem diversos ambientes, é uma instituição de pesquisa, dentro dos quais há algumas instituições ali presentes, dentro das quais a própria APEX. Nós estamos nas instalações do CAEC. E qual que é o grande pulo do gato do ponto de vista da pesquisa da Conscienciologia? Primeiro, nós temos algumas coisas do nosso paradigma, no nosso conjunto de valores, né? Do nosso conjunto, das nossas matérias que nós acabamos interagindo e, de alguma maneira, discutindo com o grande público, dentro das quais a gente aborda o processo da consciência. O que é consciência? É eu, você, somos nós todos, muito além do veículo de carne e ossos, né? Então a gente percebe que nós, de alguma maneira, somos uma realidade que esse corpo biológico ele vai deixar de existir, mas a nossa personalidade, a nossa inteligência, a nossa essência, que é a consciência, ela é muito maior. Então, nós admitimos que passamos por ciclos de vidas humanas e vidas extrafísicas, extracorpóreas, em que nós vivemos uma realidade tão objetiva e real quanto essa, e nós percebemos alguns exemplos que vão colaborar com isso. Eu sei que tem muita gente que é materialista, que admite que tudo é material, que depois do descarte, da morte, né, não há mais nada. O que a gente admite? Que a morte ela não é o que parece,
porque a morte é o descarte apenas do corpo mais rústico, que é o corpo biológico. Nós temos, segundo as nossas pesquisas, 4 corpos: o corpo físico, né, biológico, que é o soma. Nós temos um corpo energético, que é um conjunto de chakras, que são mini vórtices energéticos. Quem estuda sobre Duin, sobre Shiatsu, quem estuda sobre Tao, sobre Chi. Então, tudo isso faz parte do estudo das bioenergias. E o que a gente percebe que é muito estudado, principalmente no Oriente. Então, quando você estuda chakras, quando você estuda os nadis, os condutos energéticos, você está estudando um veículo que é um veículo energético. Então, quando a gente percebe que nós temos esses chakras, e para que servem esses chakras? Para ligar-nos, para nos conectarmos a um corpo mais sutil, que não seria possível a manifestação da nossa consciência neste corpo tão rústico e denso se não fosse este veículo energético. Então, nós temos o veículo mais sutil, que é o psicossoma, que é um corpo emocional. Se a gente for estudar o livro Psicologia proposto pelo professor Valdo Vieira, existem mais de 100 nomes, 100 denominações, definições sobre esse corpo emocional, sobre esse corpo que é o corpo das emoções, que é o psicossoma, muito falado em diversas literaturas, inclusive, um exemplo aqui, lá no Egito Antigo existe o Ka. O Ka é justamente o psicossoma, mostrando a saída fora do corpo durante a vida humana. E aí nós temos outro veículo, que seria o 4º veículo, tão importante quanto os demais, que é o veículo mental soma. Se a gente for estudar um pouco mais ali no orientalismo, nós vamos estudar experiências do Nirvana, do Samadhi, e que vai mostrar a utilização, a extrapolação que muitas pessoas têm de ter uma projeção através do uso do mental soma, uma expansão, muitas vezes, da consciência provocada por este veículo mais sutil, que é o mental soma. Então, a gente percebe que esses veículos, para nós, é um fato e um parafato. Então, eles são reais, mas a gente não quer que você acredite nessa realidade. Nós queremos que você reflita sobre tudo isso, faça as suas pesquisas, tenha as suas conclusões. Nós buscamos, então, usar uma base científica dentro dessas pesquisas, onde há refutação, há justamente possibilidade de você fazer testes, de você entrar no laboratório, buscar a sua autopesquisa e ter a sua própria verdade, a sua própria identificação desses fatos, e que eles são autopersuasivos. Não adianta eu falar para você e falar, não, olha, a vida é assim ou é assado. Não importa, você vai fazer sozinho, você vai conseguir atingir determinados fenômenos parapsíquicos, e nesses fenômenos você vai observar a própria realidade, né? Então, fazendo esse estudo, a gente começa a perceber que o estudo da programação existencial, ele é basicamente a gente ter lucidez entre uma vida e a outra e fazer uma programação da existência, fazer um projeto de vida, uma planificação do que virá a ser. Através disso, então, o programa aqui é cheio de debates, é cheio de perguntas instigantes para nós respondermos, ok? Agora, no primeiro bloco, nós vamos trazer o Caio Polizel, ele vai falar sobre o momento autogestão. Vamos a essa reflexão e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre o tema poder proéxico. Você sabe o significado disso? Você já parou para pensar se você possui poder proéxico? Bom, como definição, este verbete que foi elaborado pela pesquisadora Dulce Dal, muito bem elaborado, tem um nível de aprofundamento bem bacana, vale a leitura. Ela definiu poder proéxico como o estado, condição ou capacidade da consciência da pessoa realizar ou vivenciar com magnitude as cláusulas definidas no curso intermissivo, potencializando cosmoeticamente os feitos singulares, ou seja, os feitos únicos e exemplaristas da programação existencial própria de cada indivíduo,
em prol da maxi proexis grupal. É muito bacana pensar sobre esse poder proéxico. Eu mesmo escrevi um verbete intitulado Simetria Proexológica, que visa alinhar aquilo que foi planejado no curso intermissivo e a real consecução nos dias de hoje. Mas, retomando a temática do poder proéxico, ela traz como sinonímia a força proéxica, a potência proéxica, tudo aquilo que nós podemos colocar de potencialidade no âmbito da nossa programação existencial. E a pesquisadora traz na fatologia o potencial evolutivo do proexista, o poder do autodiscernimento, o primeiro discernimento, a autodisponibilidade nas raias da maxi proexis grupal. Muito bacana pensar como que é o seu alinhamento e a sua autodisponibilidade para cumprir um papel efetivo na maxi proexis grupal. Eu gostei muito das reflexões trazidas neste verbete. E na argumentologia, a pesquisadora Dulce, ela trouxe na exemplologia 3 conteúdos bem legais que dá para a gente fazer uma associação e pensar em que estágio nós estamos. O mini poder proéxico, que é aquele do intermissivista jejuno, ainda com baixa recuperação de cons, recém-chegado. O maxi poder proéxico, aquele do intermissivista experiente e empenhado, que é o próximo do complexis, e o mega poder proéxico, aquele do conscienciólogo veterano, com alto grau de recuperação de cons, com magno proexis e maxi morexista. Muito legal pensar sobre isso. E ainda, assim, no tópico da autopesquisologia, a pesquisadora trouxe que, segundo a paralegislogia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 leis da proexis seguidas de questões contraponteadas por apreensões sadias e hábitos pessoais nocivos, a serem analisadas pelos interessados na autossuperação existencial rumo ao completismo grupal. É um contraponto com as 14 leis racionais da proexis, mas ela enfatizou dentre as 10, e eu vou citar aqui algumas delas. Ela enfatizou a lei da compatibilidade da proexis, que, como pergunta, ela coloca: vivencia o autoenfrentamento das inseguranças pessoais ou mantém o hábito nocivo da esquiva aos paradeveres? Na lei da exclusividade da proexis, ela questiona: vivencia a assunção da singularidade pessoal ou mantém o hábito nocivo das heterocomparações amauróticas? E na lei da execuibilidade da proexis, ela coloca: vivencia o otimismo da factibilidade proéxica ou mantém o hábito nocivo auto-vitimizante da pré-derrota? E por fim, vou citar a lei da intransferibilidade da proexis, com o questionamento: vivencia o papel proéxico pessoal intransferível ou mantém o hábito nocivo da terceirização das próprias responsabilidades? Na frase enfática, a pesquisadora traz: o poder proéxico é mega força evolutiva do intermissivista, exigindo autodiscernimento quanto a convergências de interesses, traços e competências pessoais em prol da maxi proexis grupal. E na questionologia, vem aqui um ponto importante. Você já refletiu sobre o poder proéxico? Quais esforços vem mantendo para maximizar as realizações pessoais únicas e singulares, visando o completismo grupal? Fica aqui as reflexões. Pense sobre o seu poder proéxico. Te vejo no próximo Momento Autogestão. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau! Você ouviu Momento Autogestão. Beleza. Pessoal, então, vocês gostaram do Caio? Bem interessante, né, essa percepção do Caio, até dessas reflexões, né, que ele traz a Dulce. Bem, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos aqui com Leonardo Rodrigues para falar um pouquinho mais sobre questão de saúde energética e programação existencial, que é o projeto de vida. Fique ligado, já voltamos. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida.
Estamos aqui no programa Projeto de Vida, diretamente da RCI Foz do Iguaçu, do Brasil para o mundo. E sejam bem-vindos, né? Bem-vindas, né? Aqui no nosso programa. Estamos com o Leonardo Rodrigues. Tudo bem, Leonardo? Como que vai? André, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que eu gosto muito, que é sobre saúde, né? E a saúde energética fala de todas as saúdes e denuncia todas elas, né? É um prazer. O prazer é nosso. Vamos mostrar aqui um pouco da sua ficha e aí nós vamos justamente para nossas reflexões aqui, para as perguntas. Então, o Leonardo Rodrigues, ele é formado em psicologia pela Universidade Estácio de Sá. Ele também é acupunturista, né, pela ABACO, Academia Brasileira de Artes e Ciências Orientais, farmacêutico industrial pela UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em docência superior, professor de pós-graduação. Ele é natural lá do Rio, ele reside aqui em Foz do Iguaçu, conheceu a Consologia em 2003, voluntário da Consologia desde 2010, atual voluntário da Unicim, que é uma instituição que cuida das diversas instituições da Consologia, como se fosse uma instituição assim de parâmetro de qualidade, de manutenção de todas as outras instituições. Muito séria essa instituição. Ele está lá desde junho de 2021. É docente também de Consologia e tem diversos verbetes, né, que a gente pode até buscar pelo nome dele, né, o Leonardo Rodrigues, e verificar que ele teve diversos verbetes, muitos nessa área da saúde, inclusive, do processo, né, da saúde, que a gente já acompanhou também, já vi alguns, e é muito interessante. Agora, Leonardo, a pergunta que a gente quer entender primeiro, né, até a gente falou meio que nos bastidores aqui que só o fato de você ter estudado diversas áreas, porque muitas vezes o jovem fica com aquela vontade, né, de estudar, fala assim, faculdade, dói até minha cabeça de pensar. E aí pega uma pessoa, né, que fez 3 faculdades, né, que chegou e fez pós, que estudou, é professor universitário. Então você fala assim, não, essa pessoa deve ser uma alienígena, por ter estudado tanta coisa diferente, né? Ter estudado farmácia, ter estudado a cabeça, psicologia, quer dizer, acupuntura. Na verdade, você estuda muita coisa legal, assim, muita coisa, pelo menos eu gosto, eu acho são coisas muito bacanas para a gente até se conhecer melhor. Mas me diga uma coisa, de tudo isso, né, o teu foco é saúde, porque se a gente for pensar, saúde mental, psicologia, saúde biológica, farmácia. Se você for pensar em acupuntura, saúde das energias, do corpo energético, que até a gente falou aqui. Então você caiu de cabeça na saúde. Queria entender de onde que veio, desde na tua infância você já tinha vontade de estudar isso? De onde que veio essa necessidade? Minhas primeiras reflexões do que eu ia fazer era a área de saúde, eu já sabia que era. E eu queria, engraçado você falar isso, eu queria trabalhar com pesquisa e com replicação neuronal, uma coisa muito, para um adolescente, eu queria trabalhar com isso. E aí eu fui pesquisar qual era a faculdade que ia me dar mais recursos para pesquisa, aí surgiu a farmácia. E aí eu fiz a farmácia, comecei a trabalhar, cheguei a trabalhar com laboratório e tudo mais, mas aí eu vi que não era bem isso que eu queria, e aí fui para a indústria, trabalhei alguns anos, e chegou um ponto que eu falei assim, está faltando alguma coisa. Não vai ser suficiente para mim só isso ao longo da vida. E aí eu fui deixando a farmácia e comecei a estudar acupuntura e logo depois a psicologia. E logicamente, que é exatamente o que você falou, um vai complementando o outro, né? Porque a saúde, ela vai estar relacionada a todos esses veículos, né? A gente tem lá os 4 veículos, né? O físico, o energético, o emocional e o mental, como você citou. E eles vão se interferir entre si. Então, se você melhora um, você tem um efeito positivo sobre os outros. Se você tem uma ação, um comportamento ou algo que prejudique um deles, você vai prejudicar os restantes. Então é importante para a gente ter uma programação existencial, cumprir ela adequadamente, a gente cuidar desses veículos. Então a saúde é fundamental nesse cenário. Muitas pessoas acabam se desviando dessa parte da saúde e acabam, vamos dizer assim, partindo para outra dimensão, né?
que a gente chama de dessomando, descartando o corpo físico, como você falou anteriormente no outro bloco, e perdem uma oportunidade. Então, assim, investir na saúde é fundamental para a gente ter uma programação de vida tranquila. Sem saúde não tem como fazer programação. Eu acho legal, né, Leonardo? Uma hora a gente até falou que tem que trazer você aqui só para a gente discutir sobre escolha de profissão e pegar essa correlação do ponto de vista da programação existencial do projeto de vida. Porque o jovem, né, às vezes tem aquele desânimo, né, aquele desamo, fala assim, não, estudar, eu não vejo a hora de me formar, eu não vejo a hora, não sei o quê, e não curte, não saboreia, não de alguma maneira tem aquela condição do prazer de estar ali naquelas matérias, naquele aprendizado, na aplicação daquele aprendizado, e parece que é uma coisa sofrida, né? E a gente vê você assim tão depressivo falando do que você estudou, tão triste, né? Tão avisbaixa, né? Estou falando que é o contrário, né? A gente está vendo que o Leonardo é um cara super motivado, ele brilha nos olhos você falando dessas matérias, dessas coisas todas que você estudou, e a gente viu que você, muito pelo contrário, isso só te deu força, né? Então, para o jovem refletir sobre essa questão de como que essa curiosidade sadia, ela energiza, né, a pessoa, né, e etc. Não, com certeza, assim, eu vejo que, eu estava comentando com você anteriormente, né, alguns colegas que a gente, vamos mudar de profissão, a gente já estava querendo mudar de profissão, a gente estava querendo outra coisa, ou estava querendo mais, e na hora da gente começar, todo mundo desistiu, e só eu, desses 3, né, colegas, só eu que fui adiante, fiz outra faculdade, fui fazendo depois, estudando mais. Mas o que chamava atenção é que eles, vou ter que estudar, eu já trabalho, vou ter que estudar mais ainda, de noite, não vou ter tempo mais para mim, e eles abrem mão. E eu, André, já tive a oportunidade de atender várias pessoas infelizes com a profissão. E você vê, um investimento que eu sei que dá um trabalho, né? As outras faculdades, a segunda e a terceira, eu já fiz trabalhando. Então, assim, você trabalha, estuda de manhã, estuda de noite, é o horário que dá. Mas pensa o seguinte, o que são 3, 4, 5, 6 anos que a gente vai viver ainda mais 60, mais 50, mais 70 anos? Então, a gente pode mudar de profissão em 50 anos. E as pessoas já se entregam e não querem pagar o preço, que é um preço que vai exigir, mas que o resultado dele é muito positivo, de você estar fazendo o que você gosta, o que você quer fazer. E eu acho que a programação essencial, esse cheiro, né, da programação essencial, ela passa por você ter prazer com o que você está fazendo. Não dá para vivenciar um trabalho angustiado, triste, indo para a masmorra todo dia de manhã, né? Não tem como. Então, isso é muito desgastante e isso compromete a saúde da pessoa, física, energética, emocional e mental. Então, assim, vale a pena investir, deixar a preguiça de lado, faz um exercício físico que ajuda a dar disposição e encarar essa segunda formação ou terceira, que vale a pena e ajuda muito a nossa saúde e a nossa programação, né? Agora, eu queria que você falasse então um pouco mais sobre o que é essa saúde energética e dá uma sensação assim, é lógico que eu quero que você tem propriedade nisso, porque você é acupunturista, né? Então, a gente percebe que você estudou ali o corpo energético, né? Então, isso para você, eu imagino que seja um fato ou um parafato, né? Não é uma coisa assim, não, isso é apenas um hobby, né? Ou é apenas uma coisa curiosa. E a gente vê que isso tem uma grande história no orientalismo, né? Eu queria que você esclarecesse para a gente essa realidade do corpo energético. Então, a saúde energética, ela está diretamente associada ao quê? Ao corpo energético. Então, a gente falou anteriormente, corpo físico, emocional, energético e mental. Então, quando a saúde energética é quando você tem um completo bem-estar desse veículo energético, do energossoma, né? Que a gente chama corpo energético, energossoma. Sem ausência de bloqueio, você falou dos NADs anteriormente, então assim, a gente não tem bloqueio energético, a gente não tem estagnação ou descompensação nenhuma nesse fluxo das energias, nos meridianos, nos canais de energia. Isso está associado a essa saúde energética. Qualquer comprometimento, por exemplo, um bloqueio num canal de energia ou num chakra, como você falou, isso pode gerar N repercussões, não só no corpo energético, mas também no corpo físico, e gerar doenças, por exemplo. Então, a gente tem que dar muita atenção ao corpo energético, porque essa saúde energética, ela ajuda a manter a saúde dos outros veículos, né?
como a gente falou anteriormente, eles estão interconectados entre si. E isso vai fazer com que a gente possa, rapidamente, com pequenas mudanças de hábitos, de comportamento, melhorar a nossa saúde energética. E o oriental, ele prioriza muito a questão energética, né? Então, eu realmente sou suspeito, porque eu tenho um prazer muito grande de estudar sobre isso. Por quê? A gente está interagindo com as pessoas o tempo todo. E pensa o seguinte, todo mundo entende um pouquinho de energia. É que na sociedade não se fala muito disso, mas pensa o seguinte, quantas vezes a gente não já escutou as pessoas falando assim, não, fulano está muito carregado, aquele ambiente é muito pesado. Ou toda vez que eu encontro ciclano, eu fico mal. Não, toda vez que eu converso com a pessoa X, me dá um bem-estar, eu sempre saio bem. Então, no fundo, a gente entende de energia em algum grau. Só que a gente não faz associações que a forma que eu penso, a forma que eu sinto impacta minhas energias, intoxica os ambientes ou limpa os ambientes. Então, isso tudo é para a gente pensar, porque a gente está imerso na energia. Ou seja, é como se fosse uma piscina, uma grande piscina na Terra, e a gente está imerso nessa energia. Se eu movimento alguma coisa, eu repercuto nas outras pessoas. Se eu penso torto de alguém, eu me intoxico primeiro e eu jogo essa energia contra essa pessoa. Se eu estou com raiva em um ambiente, isso está provado até pela ciência, se existe uma pessoa mal-humorada ou irritada no ambiente, ela tende a contaminar outras pessoas que estejam nesse ambiente. E a energia vai ser um veículo, vamos dizer assim, para espalhar esse desequilíbrio emocional, energético e mental daquela pessoa que está com raiva e está contaminando esses ambientes. Entendi. Agora, seria muito importante para nós sabermos, né, como mapear essa condição da saúde energética pessoal. Eu queria que você falasse um pouco nisso, mas vamos para um rápido intervalo comercial e aí no retorno você fala esse assunto e fique ligado aí com a gente. Vamos e voltamos. Vamos lá. Para você que está sintonizando agora, estamos no programa Projeto de Vida. Projeto de Vida aqui na RCI, Rádio Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado, transmitindo tanto pelas ondas do rádio quanto pelo Facebook. Meu nome é André Chataloff, estamos entrevistando o Leonardo Rodrigues. Leonardo Rodrigues, ele é um especialista na questão da saúde energética e ele está aqui conversando conosco sobre a relação justamente dessa saúde energética e a programação existencial. A gente jogou uma pergunta no ar que é como mapear a condição da saúde energética pessoal, e vamos a ela, né, Leonardo? Vamos lá, André. A gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode fazer diretamente, e aí a gente tem que começar a investir em sentir as energias. A gente tem um corpo energético que a gente pode sentir. Do mesmo jeito, quando alguém encosta no nosso corpo físico, a gente sente, é possível sentir as energias. Então, assim, primeira coisa, trabalhar as energias. Existem N técnicas para trabalhar a energia. Uma muito falada e muito divulgada é o estado vibracional. Tem as exteriorizações, tem a expulsação dos chakras. Isso tudo vai ajudando a manter um fluxo saudável energético, e isso ajuda a saúde. Então, assim, se eu consigo sentir, eu vou saber facilmente quando eu estou interagindo, quando eu estou no ambiente, se aconteceu algum bloqueio, alguma alteração nesse fluxo de energia. Então, diretamente é uma forma de mapear. Indiretamente, a gente pode fazer N análises. Por exemplo, se eu vou perguntar para você ou para quem está ouvindo a gente, qual foi a média dos nossos pensamentos, sentimentos e energias no dia de hoje, na última semana e no último mês? Se eu tiver uma média, eu pensei melhor ou pior, senti melhor ou mais imaturo, isso vai dizer como foi a nossa energia, a quantas anda a nossa energia. Então, mapear essa média desses pensamentos, sentimentos e energias é uma forma da gente ter uma noção. Se eu fiquei mais emburrado essa semana, tranquilamente eu comprometi minha saúde energética em algum grau. Outra forma é a gente começar a observar os rastros energéticos que a gente deixa por onde a gente passa. Então, assim, encontrei alguém. Como é que foi esse ambiente? Foi agradável? Foi desagradável? O tempo fechou? Teve uma discussão, uma briga? Então, qual foi o rastro? Onde eu apareço, eu melhoro o ambiente das pessoas ou não? Se eu melhoro, isso vai dizer que minha saúde energética naturalmente é melhor, está mais saudável. Eu posso avaliar também
as interações com as pessoas e ambientes, como eu falei no bloco anterior. Então, assim, interagir com a pessoa, fiquei bem? Legal. Interagir com a pessoa que estava bem desequilibrada, fiquei bem? Excelente, banquei aquele padrão de energia. Não fiquei muito bem, fiquei com a dor de cabeça, com mal-estar, com enjoo, cansaço intenso. Opa, tem algo que eu fiquei chateado, algo que eu não digeri bem nessa interação e eu preciso dar atenção. Ou eu preciso trabalhar as energias. Então, alguns parâmetros aí para a gente mapear essa questão da saúde. Tá, agora a gente percebe, né, Leonardo, que a saúde do corpo energético, ele acomete tanto a questão do corpo físico quanto do corpo emocional, né? Ele acaba muitas vezes ajudando os dois e sendo influenciados, né? Tem uma conexão. E de que modo, então, você verifica no seu dia a dia que nós podemos melhorar ou podemos até comprometer essa saúde energética dentro do que você acabou de falar? Legal. Essa pergunta é muito legal, porque a gente vai ver que está na nossa mão mudar. De um dia para o outro, a gente pode melhorar a nossa saúde. E se a gente conseguir manter hábitos melhores, a gente vai melhorar mais ainda. Então, um estilo de vida saudável. Eu durmo o tempo suficiente, adequado? Minha alimentação, ela é equilibrada? Eu como muita besteira? O que eu como que é saudável? Será que eu faço uma dieta que é muito gordurosa? Ou eu fico em intervalos muito grandes sem me alimentar adequadamente? Ou eu como muito sal ou muito açúcar? Pequenas mudanças a gente já tem efeito no mesmo dia para melhorar a nossa saúde. Outro ponto importante, quero melhorar muito a saúde rapidamente, fazer exercício físico. Então isso é fundamental para a gente ter um corpo mais equilibrado, evitar doenças e ficar tranquilo nessa área para a gente investir na nossa programação existencial. Então assim, quero melhorar, poxa, não está legal. Reciclagem íntima. Ou tem um bloqueio, tem um trauma, tem alguma coisa que você não digeriu bem, tem uma mágoa, você se culpa, você culpa o outro, resolve isso que naturalmente o fluxo de energia vai melhorar. Agora, prejudicar também é fácil, né? Então a gente tem que ficar muito atento. Vício, qualquer vício é um comprometimento físico e emocional e mental. Então, por exemplo, passar horas e horas, que é muito comum hoje em dia, principalmente nos adolescentes, jogando no computador, não se alimenta adequadamente, fica ligado naquilo o tempo inteiro, é um estímulo mental o tempo todo, o excesso do celular, nas redes sociais, muita gente está tendo problema para dormir pelo excesso de estímulo a nível cerebral, via celular, via televisão, fumo, bebidas, comportamentos e hábitos patológicos, ou seja, tem bagulho energético na casa. Então, o que é o bagulho energético? É um objeto, né, que ele está carregado com energia negativa. Às vezes ele pode tirar o sono de uma pessoa. A pessoa pode não dormir bem. Ou pode ser a partir dele que a pessoa compromete a saúde dela. Então, varrer a casa no sentido de limpar e jogar fora todos os bagulhos energéticos é saudável. Um exemplo, só para ficar claro. O maior bagulho que a gente tem é uma arma de fogo. A arma de fogo compromete a energia da casa inteira e de todas as pessoas da casa. Então, isso já compromete a saúde energética. Agora, Leonardo, é muito importante, né, escutar aí um pesquisador, um especialista nessa área, para a gente entender algumas coisas. Eu gostaria que você explicasse, por exemplo, a gente estuda a questão dos bloqueios e descompensações energéticas. Eu queria que você falasse como isso pode gerar uma doença e, de fato, o bloqueio, na sua pesquisa ali, até na acupuntura, ele realmente existe nessa concepção que a gente imagina, assim, por exemplo, um conduto de água e ali a água está bloqueada. Ou essa é uma força de expressão? Então, eu queria que você falasse o seguinte, não, eu consigo perceber realmente um bloqueio, que a energia não passa ali. Como que funciona isso? Excelente pergunta e excelente associação. Essa associação é muito boa. Então, pensa o seguinte, você tem um duto de energia. É exatamente o que você falou, tem um fluxo de água ali passando. Se eu comprometo em algum grau esse fluxo, eu vou já começar a ter estagnação. Não é o fluxo ideal para você ter saúde. Então já existe um comprometimento. Se existe, parou completamente esse fluxo de acontecer, aí o quadro é mais sério e mais grave. Você imagina, parou o fluxo de sangue. Um problemão, vai dar problema. A pessoa pode ter um AVC, pode ter uma isquemia, pode ter N problemas sérios. Né? É a mesma coisa na questão da energia. Tem um bloqueio, a gente compromete a nossa saúde. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Uma pessoa que se irrita com frequência. Se irritar uma vez ou outra, o corpo consegue se reequilibrar rapidamente.
Mas se eu comer, claro que a gente tem que ficar atento, porque se irritou, perdeu a saúde energética na hora, é instantâneo. Voltou esse equilíbrio, voltou a saúde ali. Mas se eu sou, frequentemente, eu fico irritado, impaciente, não estou satisfeito com nada, estou sempre reclamando, isso naturalmente começa a gerar bloqueios e descompensações energéticas. Por exemplo, muitas pessoas têm aqueles nós no trapézio, na parte superior aqui do pescoço, nas costas ali, né? E isso mostra um grau de tensão. Cada nó daquele que forma, que tecnicamente seria o ponto gatilho, ou trigger point, né? Mas é uma estagnação de energia para o oriental, isso mostra que a energia não está fluindo adequadamente. Então, às vezes a pessoa está com dor, né? Com dor nas costas, com dor no pescoço. Por quê? Porque não está conseguindo manter o equilíbrio emocional a tal ponto que aquilo gere um fluxo de energia. Pode estar associado a uma má postura também? Pode. Por isso que o exercício físico, os alongamentos, eles são importantes. Então pensa, guardou raiva de alguém, está comprometendo a sua saúde. Ficou desqualificando a si próprio, está comprometendo a saúde. Poxa, então um ponto que a gente tem que investir, quero resolver isso. Então a gente precisa ser mais traforista. O que é isso? Traço força, a gente tem que olhar para os nossos talentos, a gente tem que ser a pessoa que vai ser nosso amparador. Porque para ser algoz da gente, compromete a nossa saúde. Então, seja seu amparador, isso já vai ajudar a gente a melhorar a nossa saúde energética. Muito bom. Até tem algumas expressões, né, Leonardo, que a gente escuta falar muito e que talvez você ali, pela tua pesquisa, olhando, né, a causa e efeito, dá para a gente identificar. Por exemplo, a gente fala que a pessoa está amargurada, né? E aí a gente percebe que esse amargor, de fato, ele afeta o nosso organismo e mexe com alguns órgãos e sistemas do corpo, não é isso? Perfeito, excelente associação. Você vê, olha, amargurada. Então a pessoa está amarga. Na medicina oriental, cada órgão ele tem emoções associadas e ele tem várias funções, né? Por exemplo, uma pessoa que guarda amargor, está amargurada, ela pode comprometer o fluxo do fígado, do corpo, do órgão que é o fígado, tá certo? Uhum. E isso começa a comprometer as funções desse fígado. Então, por exemplo, um exemplo comum dores de cabeça e enxaqueca. Uma pessoa que está sempre irritada ou com frequência, ou depois de uma discussão, a pessoa pode ter uma dor de cabeça. Isso é porque gerou um bloqueio ou um má fluxo de energia no fígado. O fígado tem seus canais de energia, né? Não é só o órgão fígado. Tem a parte energética dele, tem os canais relacionados a ele e a interação com outros veículos. Então, por exemplo, outros órgãos, perdão. Então, a pessoa ficou irritada com frequência. Pode ter um problema de estômago? Pode. O fígado vai agredir esse estômago. E a pessoa vai ter lá a úlcera, ou refluxo, ou aftas com frequência. Então, as nossas emoções, elas vão afetando o corpo físico. E essas emoções também podem afetar o corpo mental. Então, uma pessoa que está sempre amargurada, que padrão de pensamento ela vai ter? Ela está dizendo claramente, uma pessoa que está irritada, amargurada, magoada, ela está dizendo claramente que ela não compreende algo. Se você compreender algo 100%, não existe amargura nenhuma, você compreendeu tudo. Então, está faltando pesquisa, está faltando reciclagem, está faltando autopesquisa, né, vamos dizer assim, está faltando mudar hábitos, comportamentos, formas de pensar, de sentir. Então, a gente tem que ficar atento, porque o corpo físico, por exemplo, ele denuncia o tempo inteiro os nossos desequilíbrios, assim como o corpo energético. Só que, primeiro, antes de desequilibrar o físico, vai desequilibrar o corpo energético. Então, se a gente começar a dar atenção à energia, a gente evita N dissabores, N doenças, N problemas no corpo físico. Muito bom. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Tipo, a saúde energética, ela pode ser afetada pelo desequilíbrio desse corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, mas vamos para um rápido intervalo comercial. No retorno, o Leonardo Rodrigues vai aprofundar essa informação. Estamos aqui voltando com o Leonardo Rodrigues e você está percebendo que o homem, o cara entende, ele manja, olha lá, é teoria e a prática, né, Leonardo? Não é brincadeira, não. E para a gente entender um pouco mais, a gente ficou com essa pergunta no ar, né, Leonardo? Ou seja, a gente sabe que a saúde energética, ela é afetada pelo desequilíbrio dos outros corpos. Às vezes dá até uma impressão, Leonardo, posso estar errado, mas que isso acaba dando até um sinal de alerta, falando assim, olha,
eu tenho que mexer nas outras variáveis, porque esses corpos não podem ficar doentes. Então, de repente, essa saúde energética é até um indicador de uma, vamos dizer assim, uma nuvem, né, que está se aproximando, indicando, olha, se eu não fizer nada, a coisa vai ocorrer mal. Seria por aí? Não, André, seria por aí. Então, assim, pequenas ações nossas comprometem os nossos veículos, comprometem a saúde energética, a física, a emocional e a mental. A gente precisa ficar muito atento aí. Por exemplo, na minha prática de atendimento, pouquíssimas pessoas eu atendi que faziam exercício físico com frequência. A grande maioria das pessoas que chegam no consultório, elas não fazem exercício físico. E isso vai comprometendo o corpo. Ele vai ficando bloqueado, estagnado, adoecido. Então, se a pessoa faz exercício físico, ela mexe lá com o nível de oxigenação cerebral. Então, isso evita um monte de desequilíbrio. Dor nas costas, por exemplo, com exercício físico e alongamento, a probabilidade da pessoa ter é mínima. Então, você vê um exemplo simples. Mas, por exemplo, se a pessoa resolve um conflito íntimo qualquer que ela tenha, vai fluir as energias. Se a pessoa aprende a conviver melhor com o outro, vai fluir as energias. Então, o que eu preciso reeducar em mim, reciclar para eu conviver melhor com o outro? Agora, em relação ao corpo mental, né? Eu vou no bico de qualquer um, eu reflito sobre o que a pessoa está dizendo. Então, assim, dogmatismo, ritualismo, fanatismo, é tudo falta de reflexão. Para eu ter saúde, eu tenho que refletir por mim, não deixar alguém refletir por mim. Então, isso vai comprometer minhas ações, minhas emoções. Se eu sempre faço o que o outro quer sem refletir, que nível de equilíbrio emocional eu tenho? Baixo. Então, eu estou lá submisso. Como é que eu posso ser autônomo? Que saúde tem a ver com autonomia, né? Com troca, com equilíbrio. Então, isso tudo faz parte da gente pensar em relação ao efeito de um veículo no outro. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, uma pessoa que está com fome. Tem pessoas que ficam com fome que afeta o emocional dela. Ela fica irritada se ela ficar com fome. Então, ela já sabe que ela tem que se alimentar no horário correto. Mas se ela está com fome com frequência, ela compromete as energias dela e ela compromete o corpo físico, que tende a ficar cansado, sem energia. Então, é um comprometimento grande. Mentalmente, o que pode acontecer? Dificuldade de raciocínio, ela está com fome, vai estar distraída para alguma coisa, ela não está acostumada de pensar naquilo, no trabalho, no que ela vai fazer. Então, às vezes, se alimentar bem, repercute positivamente em todos os veículos. Você vê um exemplo simples, mas que é importante para a gente refletir sobre saúde. Agora, Leonardo, vale a pena da gente falar e de você aprofundar essa relação, então, com a saúde energética e a programação existencial propriamente dita, né? Como que você vê esse processo? Você falou, André, no primeiro bloco lá da questão da PROEX, né? Quanto é importante na programação existencial que a gente se prepara para vir para essa vida. Então, você falou de lucidez, você falou que é um projeto, você usou o termo planificação da vida. Então, assim, se eu vou planificar para ter o melhor resultado, para ter a nota 10 naquela matéria, como que eu posso ter nota 10 se eu deixo de lado a minha ferramenta de trabalho para eu fazer minha programação existencial? Como que eu posso fazer a programação existencial se eu estou com um corpo físico comprometido? Como que eu posso fazer ou executar com tranquilidade minha programação existencial se eu estou egocêntrico, se eu estou nem aí para os outros, se eu estou fechado só em mim, se eu não estou olhando para ninguém? Então, assim, isso não é saúde. Saúde é compartilhar, é trocar. É aquilo que você falou da água. Se a água está parada, é comprometimento, é intoxicação. Se as emoções estão bloqueadas, se eu só estou trocando comigo, é um bloqueio. Então, para ter saúde, tem que ter troca. Então, para eu executar minha programação de vida, eu tenho que aprender a trocar em alto nível com todo mundo. Para eu fazer isso, eu tenho que ter saúde emocional. Para eu fazer isso, eu tenho que ter saúde energética, porque eu vou encontrar pessoas que estão numa condição melhor, que vão me ajudar, e eu vou encontrar muitas pessoas, já que a gente está num planeta ainda muito atrasado, né, em relação aos equilíbrios emocionais, vou dizer assim, energéticos e mentais, né? Se é só ligar o jornal, você vai ver que a maioria das vezes é patologia. Eu tenho que estar muito bem de saúde para eu não ser afetado por qualquer coisa. A ideia é que a gente trabalhe a tal ponto a saúde para a gente não ser afetado em nenhum cenário, mesmo que a gente esteja no pior cenário possível. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem que fazer uma ação de saúde lá na Cracolândia.
Se você for ficar lá um mês, a maioria das pessoas vai ficar meio desequilibrada. Mas o que você precisa trabalhar em você para que você chegue lá e você fique bem o tempo inteiro e ajude o máximo de pessoas possível? Isso é a vida intrafísica. Então, na vida intrafísica, a gente vai encontrar desafios. E esses desafios é que vão ajudar, a superação desses desafios vão ajudar a gente a realizar a nossa programação. Para isso, eu preciso ter saúde. Então, investir na saúde talvez seja uma das ações mais inteligentes para eu tirar o máximo dessa programação, para eu chegar com 80, com 90 anos, refletindo bem, com o corpo sem onerar, para que eu possa ter um resultado desse completismo, né, de eu realizar toda a minha programação, sem ficar tão preocupado assim com o corpo físico, o emocional, o energético, o mental. Então, se você me perguntar assim, o que eu devo fazer já, eu diria trabalhar a energia, fazer exercício físico e ter sempre acessando informações para trabalhar o corpo mental. Então, eu dei um exercício ou uma atividade para cada corpo. Então, assim, quer melhorar a sua saúde? Escolha uma meta para cada veículo e torne ela teática, ou seja, coloque ela em prática, né? E depois que você já criou o hábito daquilo, escolha outra meta, uma para cada veículo, coloque em prática. Em pouco tempo, você melhora drasticamente a sua saúde. Agora, Leonardo, a gente está indo para os momentos finais, né? Mas tem uma questão que acho que vale a pena de você explorar para o nosso ouvinte, né? Ele entender mais sobre a questão da programação existencial com relação à saúde energética. A gente percebe até, a gente falou um pouquinho sobre o amargor, né? E todo o efeito que tem no corpo, você explicou bem. E a gente entende que quando a pessoa ela está fora da rota, está fora, assim, do que ela se programou de fazer, um dos efeitos que a gente identifica é a melancolia intrafísica. E eu queria que você explorasse um pouco, porque a melancolia em si, se a gente pegar até o nome melancolia, ele tem também uma associação de uma disfunção energética, orgânica, e assim mexendo com os outros veículos também, emocional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os efeitos disso, até indicando que ela saiu do rumo. É exatamente isso que você está falando, é uma excelente reflexão, André. A melancolia, ela denuncia que a pessoa não está fazendo o que ela veio fazer. Ou seja, a programação, ela desviou. Ela não está feliz com aquilo. Porque se ela está na programação de vida dela, o fluxo de energia vai estar positivo. A saúde energética dela tende a estar muito bem. Pode ter um problema de saúde aqui ou ali? Pode. Que chama a atenção de algo que ela não deu atenção. Então, vai investir naquilo para resolver aquilo, para minimizar aquilo. Tem as repercussões naturais de outras vidas, né? Sobre esse corpo físico também. Então, isso tudo faz parte. Mas se eu trabalho energia, eu tendo a minimizar tudo isso. Se eu reciclo, eu tendo a minimizar. E se eu estou na melancolia, é exatamente a denúncia que eu não estou fazendo o que eu me comprometi a fazer. A tristeza, ela gera N comprometimentos físicos. A melancolia, N comprometimentos físicos. Primeiro órgão a ser afetado é o pulmão. Então, a pessoa pode ter resfriados frequentes, um desânimo, uma falta de ânimo, de energia para fazer as coisas. Então, a melancolia ela vai roubando a energia da gente. Como eu vou executar minha programação existencial se eu não estou motivado, se eu não estou animado, se eu não tenho energia para aquilo? Então, é a profissão que está errada? Muda a profissão. O que está errado? Faz uma autopesquisa, avalia, pede ajuda se não estiver conseguindo fazer sozinho. Tem as terapias, tem a consciencioterapia, tem N pessoas que vão poder ajudar e você se encontrar. Se encontrou, a melancolia vai desaparecer e você tende a ter um resultado muito legal na sua programação de vida. Então, assim, a melancolia é um sinalizador extremamente importante que algo está errado nessa programação existencial, que algo não está sendo feito. Assim como a sensação de subnível também mostra que a gente pode estar aquém na nossa programação existencial. E isso pode comprometer nossa saúde também. Imagina uma pessoa que está com a sensação de subnível o tempo inteiro. Isso vai tirar a energia dela. Isso é um autoassédio, como a gente chama. Isso rouba a nossa energia. É como se tivesse uma torneira presa na gente, aberta o tempo inteiro. A energia está indo embora. Então, o que eu vou fazer para fechar essa torneira? Como eu vou fechar essa melancolia? Me colocando nos trilhos da programação existencial ou da PROEX, como a gente chama. Então, o que eu posso fazer para superar algo que está atrapalhando minha programação? Invisto o quanto antes nisso, porque a gente evita, André, não só a melancolia, mas também N doenças.
Às vezes, doenças físicas surgem como efeito da gente não estar nos trilhos da programação existencial. E elas são sinalizadores, não é para punição nem nada disso. Ela está sinalizando que tem algo que a gente tem que rever. Então, olhar as crises, as doenças, como esse olhar de, opa, o que é que eu dei mole aqui, o que é que eu preciso dar atenção, é mais saudável do que a gente ficar se punindo, achando que o mundo não presta, por que aconteceu isso comigo, e piorando toda a nossa revolta. Piora mais aí no cenário. Opa, dei um mole, ok, não vi, o que é que eu preciso fazer para mudar? O que há do que eu tenho que melhorar? O que eu preciso melhorar na minha forma de pensar e de sentir? Que reciclagem eu não fiz? Tudo isso favorece a execução, ou melhor dizendo, a realização de uma ProEx em alto nível, de uma programação essencial em alto nível. Valeu, Leonardo. Olha, parabéns aí pela associação, pelo exemplarismo, né? Então, acho que realmente você conseguiu aprofundar e esclarecer bastante, né, essas associações e até mesmo para a gente entender, né, o efeito na programação existencial. Então já fique convidado aqui para uma próxima visita, né, para você falar um pouco mais, inclusive sobre esse processo da escolha de profissão, né, essas mudanças que até o exemplarismo mostra que você acabou fazendo durante a vida. Isso acho que é muito importante o jovem, né, perceber essa situação, né, esses momentos, né, de virada em que a gente precisa, né, fazer esse ajuste. Não tem problema nenhum, né? Você mostrou claramente que isso não é drama. Então, obrigado, né, e fica aí o convite. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, vou estar à disposição de vocês sempre, tá certo? Muito obrigado, eu sei, é um assunto que eu gosto de falar. Então, minha gratidão a vocês e aí ao programa aí, tá bom? Muito obrigado. Ok, agora vamos dar sequência, né, a uma dica que é ProExis no Mundo. São pessoas, né, que vão estar falando sobre como elas estão aplicando, né, a programação existencial, o projeto de vida no seu dia a dia. Então, vamos lá. Bem-vindos ao ProExis no Mundo. Olá, espectadores e ouvintes do quadro ProExis no Mundo. Meu nome é Emanuel Maia, tenho 32 anos, sou formado em jornalismo, especializado em produção audiovisual, fotografia e mídias sociais. Meu primeiro contato com Conscienciologia foi ainda muito cedo, ainda desde cedo, muito criança, né, por volta dos meus 7, 8 anos de idade, através dos meus pais. E apesar de eu ter esse contato muito cedo, ter tido esse contato muito cedo, eu não levei muito a sério na época, né, os estudos, de fazer cursos dentro da Conscienciologia, de pesquisar os temas e assuntos. Só fui realmente levar a sério a partir do ano de 2009, onde eu me tornei aí voluntário pesquisador do CIAEC, né, que foi a primeira instituição que eu voluntariei. E a partir daí, né, eu fui descobrindo aí a minha vocação, a minha afinidade com a área da comunicologia, tanto que eu ingressei no curso de jornalismo e ao final do curso eu fui convidado para ser gerente técnico do primeiro canal de televisão da Conscienciologia, TV Consciência, e lá eu tive a oportunidade de gerenciar, né, coordenar uma equipe de repórteres, apresentadores, tive a oportunidade de criar programas de Conscienciologia, né, para mostrar a Conscienciologia de uma maneira mais acessível, numa linguagem mais acessível possível, né, para o público leigo, para o público que está tendo o primeiro contato com a Conscienciologia, sempre nesse viés vamos dizer assim, do processo da descrenciologia, da descrença, né, você sempre está questionando o que está sendo colocado ali e procurar vivenciar por si mesmo a sua própria experiência. E vamos dizer assim, esse é o recado que eu posso deixar para vocês aqui, até o momento, né? Que você aí que estiver tendo o primeiro contato com Conscienciologia, estiver assistindo esse vídeo aqui e tantos outros aí na internet, ou mesmo aí pela rádio, que você procure vivenciar, né, ter as suas próprias vivências dentro da Conscienciologia. Procure estudar, ler as obras, a literatura conscienciológica, mas sempre pelo viés da questionologia, do questionamento. Procure questionar aquilo, procure vivenciar por si mesmo e ter as suas próprias conclusões, as suas próprias experiências a respeito do que vem a ser a Conscienciologia para você. Acabamos de presenciar mais um ProExis no Mundo.
o que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Então, pessoal, vocês gostaram aí do programa? A gente está indo aqui para a reta final. Se a gente fosse avaliar, tipo, qual que é a grande reflexão que nós podemos fazer hoje, né? Tipo, nesse programa. Você identifica os 4 veículos de manifestação da consciência? Então, quais seriam? Lembre-se que a gente falou do veículo biológico, a gente falou de um veículo, esse biológico ele tem o nome de somatização de doenças, é um exemplo, né? Então, o soma, ele seria o veículo principal, assim, nessa dimensão, mas ele não é o mais importante. Vocês viram que a gente falou muito sobre a saúde energética, que tem a ver com o veículo energético, tem a ver com energossoma. Energo é de energia e soma é corpo, então quer dizer, é um veículo energético que é tão real e tão forte e participa, inclusive, da saúde do corpo físico, tanto que nós estudamos a questão aí dos chakras. Percebemos que o processo emocional, a saúde emocional, ela é muito forte. Então, nós temos um veículo emocional, que é o psico, de psique, né? E o psicossoma, um corpo emocional. E temos lá o último veículo, que é não menos importante. Na verdade, a gente percebe que ele é um paracorpo, ele é um corpo muito sutil, mas extremamente importante, que está relacionado aos nossos atributos mentais. Então tem a ver com a lógica, tem a ver com a criatividade, tem a ver com o discernimento, tem a ver inclusive com o nível de ética, né, que você trabalha com as coisas no seu dia a dia. E assim vai. Então, se a gente for ver esse corpo mental, ele acaba dando ali estrutura para os demais veículos. Gente, a gente espera que vocês tenham gostado. Fiquem com a programação da RCI. Ela é cheia aí de informação importante. E contamos com vocês no próximo final de semana. Até mais. Tchau, tchau.